Olá, estamos começando mais uma Assembleia do Campo e o nosso tema hoje é a lama abrasiva originada das indústrias de rochas ornamentais usada como fertilizante agrícola. Quem conversa conosco sobre este assunto é André Guarsoni, pesquisador do INCAPER, responsável por este estudo. André, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bom, eu queria te perguntar antes sobre a lama abrasiva mesmo, né? O que é esse material e quais seus impactos para o meio ambiente? Porque ela é um problema para a indústria das rochas ornamentais, né? Certamente, Karina. A lama abrasiva ela é um resíduo originário, tá? Do beneficiamento do bloco de granito ou de mármore. Nesse caso nosso, de granito, tá certo? Então, essa lama abrasiva ela é considerada um contaminante do ambiente porque ela realmente contém quantidades de metais pesados, tá certo? Que são em grande concentração contaminantes do ambiente. Na verdade, ela só se torna realmente um contaminante quando esses metais pesados atingem uma concentração, tá, acima daquela permitida pela legislação. Isso pode ocorrer quando essa lama, tá, ela é acondicionada em grande volume, tá certo? E com isso pode haver uma elevada concentração de metais pesados no ambiente. E ela é acondicionada em grandes volumes? Sim, ela é. A gente sempre vê por aí, tá certo? Verdadeiras montanhas de lama abrasiva, tá? Elas são acondicionadas às vezes até no próprio pátio das empresas. Tá? Direto em contato com o solo. Exatamente. Na verdade, esse solo em si não é muito problemático. O problema é quando há uma deriva, uma erosão e parte dessa lama vai para algum riacho, alguma coisa. Tá? Também é colocado em lagoas de decantação, tá certo? Para que se concentre mais ainda. Tá? E se essa lagoa tiver algum problema na drenagem dela, tá? For drenada, bem drenada, e esse metal pesado for para o lençol freático, aí nós podemos ter algum problema mais grave para o meio ambiente. O metal pesado ele prejudica o meio ambiente e a nossa saúde também. Certamente, né? Ele pode entrar dentro de um ciclo, né, de alimentação. Tá? A planta absorve, o gado vai e come essa planta, ou o peixe se contamina com esse metal pesado, depois a gente vai e se alimenta do peixe, então entra num ciclo complicado aí para a natureza e, consequentemente, para o ser humano também. E o corpo da gente não elimina o metal pesado e a longo prazo ele é acumulativo. A longo prazo, exatamente, a longo prazo pode causar algum problema mais grave, sérias, exatamente. Né? Tá? E como que foi iniciada, André, essa pesquisa que identificou, né, a lama abrasiva como uma possibilidade, né, de se tornar um fertilizante? Essa lama, a gente começou caracterizando essa lama, fazendo uma análise química e física dessa lama. Vocês foram procurados pela indústria? Não, essa foi uma iniciativa nossa mesmo, porque nós, pesquisadores do INCAPER, enquanto pesquisadores do Estado, tá, o nosso papel é resolver problemas do Espírito Santo. Tá? Então, a gente foca o nosso trabalho dentro dos problemas capixaba. E esse problema realmente é um problema que merecia, tá, ser revisto ou ser novamente encarado de uma forma mais científica, tá certo? A gente precisa de um resultado mais científico em cima disso. Muita coisa já se falou, tá certo? Mas a gente precisava de um olhar mais científico em cima dessa lama, que é um problema para o Estado. E pela grande quantidade que ela é. Certamente, é uma grande quantidade de lama que é gerada pelo processo de beneficiamento das rochas. Tá? Então nós fizemos uma caracterização dessa lama e observamos que ela contém quantidades não grandes, mas quantidades até apreciáveis de potássio e de cálcio, tá certo? Que são dois nutrientes para as plantas. Tá? As plantas utilizam esses elementos, tá? Na sua bioquímica dela lá, tá? Para crescer, são nutrientes de plantas. Então, a lama abrasiva sendo fonte de dois nutrientes, por que não testar essa lama como fertilizante? Mesmo, tá? Mesmo contendo metal pesado, ela tinha... Exatamente. Nós fizemos a análise, nós analisamos, obviamente, também os metais pesados nessa lama na caracterização. Tá? E vimos que a concentração não é tão elevada quanto se pensa. Tá certo? Se fosse, ela não poderia ter essa destinação, né? Para se ter uma ideia, existem fertilizantes tradicionais utilizados no mercado aí,
não cabe falar o nome dele para não levantar, que apresentam uma quantidade de metal pesado maior do que o da lama, tá certo? Então, agora, tudo bem, mas a quantidade de lama a ser aplicada é maior, concordo. Só que não chega a ponto, tá certo, de causar algum problema. Ela causa muito mais problemas sendo acondicionada como está sendo, tá? É claro que nos aterros sanitários, coisa onde ela o destino final dessa lama, tá? Ela é bem acondicionada. Só que isso aí é um custo muito elevado, tá? Então o setor de rocha também paga um preço muito alto. Então a nossa ideia, a nossa intenção é que seja feita realmente uma parceria entre do governo, iniciativa privada e agricultor, tá certo? Para esses três setores aí do estado tentarem resolver esse problema da rocha, do resíduo de rocha, tá? E os três ganhando ao mesmo tempo, né? Tendo algum benefício ao mesmo tempo. Falando mais um pouquinho da lama em si, ela pode ser usada em qualquer tipo de solo? A pesquisa mostrou isso? Não, ela para ser utilizada, ela precisa ser utilizada em um solo que apresenta um pH em torno de 5, 5,5, tá? Não pode ser um solo nem muito ácido, porque a planta aí tem problema com a planta, tá? A planta vai sofrer, e nem um solo muito básico, porque aí também ela não vai solubilizar e não vai liberar o cálcio e o potássio para as plantas, tá? E a resposta dela também é melhor em um solo argiloso do que em solo arenoso, tá? Então, se formos aplicar essa lama abrasiva como fertilizante, tá? Não devemos fazer a correção do solo, tá? A níveis de pH muito elevado, tá? Que seja muito elevado. E é de preferência que seja um solo argiloso, a resposta dela é melhor, a solubilização dela é melhor em solo argiloso do que em solo arenoso. Na prática, como e onde foi feito esse estudo? Olha, esse estudo foi feito na nossa fazenda do Incapé de Linhares, tá certo? E nós utilizamos o café conilon como uma planta teste, especialmente porque o pH do solo não precisava ser muito elevado para o café conilon, tá certo? Como, por exemplo, para olerícolas, né, verdura de maneira geral, então precisa de um pH mais elevado. O café conilon nem tanto. E é uma planta muito exigente em cálcio, uma vez que a lama é uma fonte de cálcio, nós utilizamos essa cultura que é para o estado uma cultura muito importante e que cabe bem aí no caso de testar essa lama. Foi eficiente. Essa lama ela é originada do processo de beneficiamento das rochas ornamentais. Em que fase do processo? É no corte do bloco de granito. Tá? O bloco de granito ele vai ser cortado para virar a chapa, não é isso? Tem aquelas chapas, né? Então é naquele corte ali que é originada essa lama abrasiva. É o pó do granito misturado? Não, na verdade é o pó mais a cal, que é utilizada para dar liga na mistura, e mais a granalha de ferro, tá? Então, muita gente acha que essa granalha de ferro seria uma fonte contaminante muito grande, tá? Realmente o teor de ferro aumenta, isso aí é verdade, não há dúvida quanto a isso, só que o ferro se encontra numa forma, tá, onde a planta não absorve, tá certo? Então, se a planta não absorve, não há muito problema, tá? O problema maior é realmente se houver uma concentração muito grande desse ferro, tá, naquelas montanhas ou na própria lagoa de decantação, tá? Então aí realmente pode ser problema. Mas a nossa proposta é de aplicar uma dose bem menor, tá? E de uma forma mais distribuída no solo. Não teria problema nenhum, nem para o ambiente e nem para a planta em si. Essa lama sozinha ela pode ser usada como fertilizante, só ela como fertilizante, ou ela tem que ser combinada com outros compostos, por exemplo? Não, ela não pode ser utilizada sozinha, mesmo porque ela só é fonte de 2 nutrientes. Ela contém ou traços de outros nutrientes, mas a quantidade que contém é muito pequena, então nós temos sempre que adicionar outros fertilizantes no caso, tá? Ela só é fonte de potássio e de cálcio. Por exemplo, fósforo a gente tem que aplicar na forma de adubo fosfatado. Nitrogênio nós temos que sempre que aplicar, não tem forma de cultivar sem aplicar adubo nitrogenado, tá? Então talvez micronutrientes também nós tenhamos que aplicar, tá? Então ela é fonte de potássio e de cálcio, não é um fertilizante completo. Então a mistura dessa lama, inclusive trabalhos agora que nós vamos realizar também, a mistura dessa lama com resíduos orgânicos, tá certo? Para a gente ter um fertilizante aí organo-mineral, tá? De baixo custo, certo? E que supra um maior número de nutrientes,
tá certo? Então tem que haver um maior número de nutrientes para que um fertilizante seja mais completo, né? Mas na verdade não existe fertilizante completo, né? Então nós sempre aplicamos uma quantidade de fertilizante, cada um contendo 2, 3 ou apenas um nutriente de plantas. A pesquisa já está concluída? Olha, a pesquisa científica já está concluída, inclusive já foi publicada em revista, tá? Em revista científica, foi publicada no ano de 2011 numa revista científica, tá? Brasileira, mas de renome, tá? Mas a gente falta ainda para a gente, para recomendar ao agricultor, tá? Falta ainda a validação dessa pesquisa em uma lavoura comercial, tá? Uma ou mais lavouras comerciais, tá certo? Então esse passo de validação é muito importante, porque a gente obtém um resultado científico com 95% de probabilidade de repetição, tá, disso no campo, mas em um número de plantas menor, tá certo? Uma condição mais controlada. Então nós precisamos, para que isso vire realmente uma tecnologia ou uma recomendação, tá? Nós precisamos validar isso em uma lavoura comercial, uma lavoura de maior tamanho e produtividade. Tá? Uhum. Então a gente conta aí com o apoio, tá certo? Dos setores do governo, da própria iniciativa privada, de agricultores, tá? A gente precisa validar esse resultado, tá? É só procurar a gente lá no Incapé, tá? Estamos à disposição, estamos precisando desse auxílio, né? Dessa parceria, tá? E havendo essa parceria, esse ano mesmo nós ainda vamos validar essa tecnologia, tá? Para o Estado ter em suas mãos, né, mais uma tecnologia gerada pelo Incapé, no sentido de sempre resolver o seu problema. O produtor, tá? Pode solicitar a vocês para que seja feita essa pesquisa na lavoura dele? Com certeza. Tá? O produtor que se interessar, tá, pela validação desse resultado, basta procurar a gente, nós vamos ter contato com o produtor, com o pessoal da iniciativa privada, tá, das indústrias e do próprio governo. Tá, para a gente ter essa parceria é o que a gente mais busca, tá? O setor do governamental, privado, tá? E com o agricultor também, certo? Ok, André, agora eu vou pedir uma pausa para você, para a gente fazer o intervalo. Continue acompanhando a Assembleia do Campo. Hoje estamos falando sobre a lama abrasiva originada das indústrias de rochas ornamentais, usada como fertilizante agrícola. A gente está te esperando. Voltamos com a Assembleia do Campo. Hoje estamos conversando com André Guarsoni, pesquisador do Incapé, responsável pelo estudo que identificou a possibilidade do uso da lama abrasiva originada das indústrias de rochas ornamentais como fertilizante agrícola. André, e vamos falar do ineditismo dessa pesquisa. Ela é inédita no país? Ou já tem alguns estudos similares? Estudos iniciais já foram feitos, tá? Não são muitos, são pouquíssimos estudos, mas alguma coisa já foi feita sim, tá? A nossa intenção é realmente estudar alguns detalhes que ainda não foram definidos, tá bem? Algo novo, né? Exatamente. Então a gente sempre trabalha com alguma coisa inédita, tá? Nem sempre é um todo inédito, porque o trabalho inicial já foi feito. Agora, nós sempre buscamos, tá certo, alguns detalhes, alguns fatores que são inéditos, que a gente procura responder sobre eles. Inclusive, por exemplo, a questão de que se a lama abrasiva do granito, do corte de granito, seria um corretivo de solo. Tá? Corretivo de solo é aquele que aumenta o pH do solo. Tá? Então vejam, a lama abrasiva de granito não é. Tá? Ela aumenta o pH, mas em uma quantidade muito pequena, tá certo? Então ela não pode ser utilizada como corretivo. A de mármore talvez, mas a de granito não. Ela não aumenta o pH do solo e nem reduz os teores tóxicos de alumínio do solo, tá bem? Então a gente vai ter que ter nessa utilização aí, tá, um balanço adequado entre a calagem,
que a gente precisa fazer. O que, tá? que é a calagem? Calagem é a aplicação de calcário corretivo, tá? Calcário agrícola que vai realmente elevar o pH do solo. Tá? E essa lama abrasiva, que nós vamos utilizar como fonte de potássio e de cálcio. Tá? Não, ela não vai levar o pH, quem vai levar é o calcário. Então lembrem bem que eu já disse que o pH do solo tem que estar em torno de 5 e 5,5. Então, se a gente aplicar muito calcário, a lama abrasiva ela não vai reagir, tá certo? Então a gente precisa dosar bem isso aí, tá? Não é simplesmente pegar e jogar, tá? Tem que ter uma certa condição técnica para fazer isso, como toda agricultura necessita, né? A gente já passou da fase de ter o agricultor como uma pessoa que está no campo sem tecnologia nenhuma. Tá certo? A gente pensa o agricultor capixaba como um agricultor detentor de tecnologia, tá certo? A gente está sempre tentando levar a tecnologia para esse agricultor nosso. E como que esse fertilizante originado, né, dessa lama abrasiva, quando isso acontecer realmente, né, ao final da pesquisa, como que ele poderia beneficiar o produtor rural? Olha, Karina, o maior benefício para o nosso agricultor seria a redução do custo de produção, tá? Então ele teria aí um insumo, fonte de nutrientes, tá certo? Bem mais barato do que aquilo que ele encontra no mercado, tá? O objetivo não é competir com nenhum fertilizante que está em mercado, tá? E nem elaborar um fertilizante comercial, não é essa a ideia, tá? A ideia é ter um produto ou um insumo, tá certo? De baixo custo, tá? E que teria dois benefícios, né? Um em relação ao agricultor, que vai reduzir o custo de produção do agricultor, e o outro em relação às indústrias, tá? Que iria reduzir aí o impacto ambiental que essas indústrias podem causar. Tá certo? Essa quantidade de lama produzida supre a demanda da agricultura? Supre e ainda sobra. Tá? Muita quantidade, é muito grande que é produzida. A gente, às vezes, não imagina a quantidade grande que é. Tá? Então, quantidade não vai ser o problema. Quantidade, né? Não é problema. Tá? O que seria o problema? Quem é capixaba já viu, tá? Passou por alguma indústria, já viu alguma lagoa de decantação ou aquelas montanhas de resíduo, tá certo? Então isso aí, a ideia é dar um destino diferente para isso, tá? Inclusive não só reduzindo o impacto, mas melhorando o custo de produção do nosso agricultor, que ele ganhe mais com sua produção, tá? Então, o benefício seria esse. Para o agricultor, a redução de custo. Tá? Ele economizaria com os fertilizantes, então. Colocaria menos fertilizantes, né? Não que ele colocaria menos fertilizante, mas iria gastar menos. Compraria menos. Exatamente. Tá? Comprando fertilizante no mercado. Tá? Utilizaria essa lama ou a lama acrescida de algum produto, como nós estamos, um produto orgânico, nós estamos tentando. A nossa ideia próxima é isso aí. Tá? Então, a nova pesquisa que a gente pretende fazer seria essa. Nessa primeira etapa, como que essa lama chegaria ao agricultor? Esse seria um dos problemas ali do processo, o transporte? A verdade, o maior problema do processo é o transporte realmente. Tá? A quantidade a ser aplicada não é pequena, tá? Ela é maior do que a de fertilizantes comuns que tem no mercado, tá? Ficando aí próximo aí, talvez um pouco mais do que o calcário que é aplicado. Quanto seria por hectare? Olha, em torno aí de uns 15 a 20 toneladas por hectare. De lama? De lama, exatamente. No caso já não é mais a lama, né? Já é um material seco já, tá certo? Então umas 15 a 20 toneladas seria suficiente para fornecer potássio e cálcio em quantidades razoáveis ou adequadas, tá certo? Para a cultura. O volume é muito grande. Tá? A gente não está acostumado a trabalhar com um volume grande desse jeito. Mas em se tratando de um problema, tá entendendo? A resolução de um problema, a gente acredita que havendo um apoio aí do poder público, tá certo? Das próprias indústrias, tá? Que tem um gasto muito grande com esse resíduo, tá? A gente acredita que possa haver uma solução conjunta. Uma parceria entre todos os interessados. Uma solução ali. Conjunta, tá? Em que todos os setores irão ganhar com isso. Tanto o agricultor quanto o setor de industrial e do governo também. Tá? Que vai reduzir aí um problema
do estado. Essa lama, ela seria transportada em caminhões, né? Já seca, como você falou? Exatamente. Já transportada em caminhões, já seca. Não em recipientes, não. Ela isso mesma. Aí vai depender da logística. Na quantidade grande. É uma coisa até que fica difícil que eu responda, tá? Vai depender da logística lá na hora, vai depender de qual o destino, se é longe, se é perto, tá entendendo? Qual a cultura que está se destinando isso aí, tá? Se ela vai embalada, se ela vai solta, isso aí não seria bem o caso agora. Depende mais aí lá da logística na hora, e o pessoal da indústria me parece que teria, inclusive, uma condição muito melhor de solucionar esse problema no transporte, né? Vai assim ou vai de outro jeito. Porque a indústria já transporta. Sim. Ela já dá a destinação, ela leva para os aterros, no caso. Exatamente, com certeza. Só mudaria o trajeto ali, né? O destino. O trajeto, perfeito. Essa é a ideia, tá? E o produtor capixaba, ele está solícito, ele está interessado nessa nova tecnologia? Boa pergunta. A partir do momento em que o agricultor entenda que o seu custo de produção pode ser reduzido, tá? Sem ter nenhum viés de agressão ao meio ambiente ou alguma coisa dessa natureza, tá? Eu não vejo por que não utilizar, tá? Eu mesmo sou, a minha mãe, né? Eu não, mas a minha mãe é agricultora e certamente se houver uma condição de transporte, tá? De rachar os custos aí desse transporte aí para a gente colocar lá na lavoura, a gente certamente vai fazer uso também. Há um interesse, né? Com certeza. É melhor do que comprar, tá? No mercado. Houve repercussão entre os agricultores? Porque esse estudo já foi publicado na imprensa, Sim, já né? saiu inclusive em alguns jornais, tá certo? Já fiz algumas outras entrevistas. Houve sim, tá? Tem o pessoal ligando para a gente. E a gente gostaria realmente que ligassem mais, que se interessassem mais, tá? Tanto os agricultores quanto o pessoal da indústria, tá certo? E do governo também, porque a gente precisa de apoio, tá? Nós chegamos num resultado importante, a gente mostrou a viabilidade, tá certo? Mas para que essa viabilidade se torne uma realidade, tá? Uma tecnologia a ser utilizada no estado do Espírito Santo, a gente precisa de apoio ainda, tá bem? Quem está financiando esse estudo? O estudo, na verdade, já finalizou, tá certo? O estudo inicial já foi financiado. Foi financiado pelo Banco do Nordeste, tá? Um edital de pesquisa lançado pelo Banco do Nordeste. Nós fizemos o projeto, encaminhamos para lá e nós recebemos o apoio financeiro do Banco do Nordeste, tá? Mas o apoio com grande contrapartida do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. O INCAPER. Exatamente, no qual eu trabalho, tá bem? Nós tivemos aí uma contrapartida muito grande de laboratório, de área, de veículo, de combustível, tá certo? O próprio salário do pesquisador e dos trabalhadores lá que ajudaram, tá certo? Os colaboradores, né? Tá bem? Então nós tivemos uma grande contrapartida do INCAPER. Agora o financiamento mesmo veio de um edital de pesquisa, de financiamento de pesquisa do Banco do Nordeste. Quanto tempo esse trabalho, essa primeira fase do estudo, né? Quanto tempo levou para chegar a essa conclusão? Nós ficamos 2 anos estudando isso aí, 2 anos, tá? Desde o início da aprovação do projeto até a finalização foram 2 anos de estudo em cima disso. Um estudo que pegou do início ao final do processo, tá certo? Desde a aplicação no solo, da incubação, a análise de planta, análise de folha, análise de solo, analisamos realmente todos os fatores que estavam disponíveis ali e que poderiam sofrer algum efeito da aplicação desse resíduo, tá certo? Então nós avaliamos bem isso aí, construímos curvas de resposta, tá certo? E com isso nós comparamos com legislação, tá? E vimos que não tem problema, tá certo? O problema é a quantidade, tá? Se a quantidade adicionada for muito grande, aí pode se tornar um problema. Por causa dos metais pesados. Exatamente. A quantidade adicionada que você diz, a quantidade de lama abrasiva adicionada naquela propriedade, ou em determinada área. Exatamente. Tem que ter a quantidade certa que a pesquisa determina, então. Com certeza. É isso aí mesmo que nós fizemos, tá certo? Definir até que ponto
ela gera um retorno, tá? Em crescimento da planta, sem causar um problema para o ambiente. Tá certo? Essa foi a nossa pesquisa. E essa segunda fase, que seria a validação da pesquisa, numa lavoura comercial, levaria mais quanto tempo esse estudo? A gente acredita aí que em 2 anos também, a gente já teria 1 ano, 2 anos, a gente já teria o resultado básico para isso. O interessante dessa validação é a gente validar técnica, ou seja, se ela realmente produz, aumenta a produtividade, se ela realmente libera os nutrientes que a gente acredita que ela vai liberar, que é o potássio e o cálcio, e se ela causa alguma contaminação acima do esperado. Tá? Nós temos aí 95% de chance, tá, de que o que aconteceu na pesquisa básica, tá, ou científica, se repita nessa validação. Tá? Estatística é isso mesmo, a probabilidade é essa, 95% de chance de que se repita. Tá certo? Então, em 2 anos a gente consegue isso aí. Outra coisa que a gente tem que validar é em relação ao caráter econômico. Tá? Não adianta a gente ter uma tecnologia em que economicamente ela não é viável. Tá? Ela é muito boa, produz bastante, mas economicamente não é viável. Isso aí a gente não pode considerar como uma tecnologia que pode ser recomendada, tá, para a utilização do nosso agricultor. E o que a deixaria economicamente inviável? Caso ela não conseguisse atingir ou não conseguisse fornecer os nutrientes na quantidade suficiente para que a produtividade fosse adequada, tá entendendo? Então, se você tem um custo de transporte, um custo de aplicação, tá certo? Se aplica e ela não fornece os nutrientes, a produtividade não é adequada, então aí você tem um déficit, né, de recurso. Tá bem? Então, economicamente não seria válida. Tá? Nós temos aí agora, nesse ano ainda, nós pretendemos fazer a validação da lama. Mas em estudo próximo, futuro nosso, utilizar essa lama, tá certo? Em mistura com outros materiais, no sentido de tentar enriquecer esse material um pouco mais. Tá certo? Então, não existe fertilizante completo. Tá? Não existe, sempre a gente tem que considerar a aplicação de 2, 3, 4, tá? A soma desses, sim, aí é que dá um fertilizante completo, tá? Então, o nosso objetivo agora é acrescentar a essa lama abrasiva, tá certo? Alguns outros materiais no sentido de deixar essa lama mais completa, tá? Que seja um fertilizante mais completo. E quando o agricultor utilizar, tá certo? Utilize um fertilizante que tenha realmente um retorno maior. Mas a intenção não é concorrer com os fertilizantes que já existem no mercado, né? Certamente. O nosso objetivo não é elaborar ou criar um fertilizante comercial. Tá? A princípio não é o nosso objetivo esse. Seria resolver mesmo o problema da indústria, dos resíduos, né? Dessa quantidade de resíduo gerado pela indústria das rochas ornamentais, que é muito forte aqui no estado. O Espírito Santo é um dos maiores produtores, né? Com certeza. De rochas ornamentais. E repassar isso de uma forma positiva para a agricultura, né? Como eu te disse, enquanto pesquisadores do estado, não é isso? Somos pesquisadores do governo do estado, né, do INCAPER, o nosso objetivo sempre é resolver problema do estado. Tá? Então, encontrar soluções, exatamente, né? A gente tem soluções, inclusive está na missão do INCAPER, tá certo? Nós temos que encontrar soluções para os problemas do ambientais estado. E agrícolas, exatamente. Né? Então, enquanto a gente reduz com essa pesquisa, com esse resultado, pode reduzir o impacto ambiental, por outro lado, a gente também vai facilitar aí a vida do agricultor, melhorar a vida do nosso agricultor. É sempre o nosso objetivo final, melhorar a vida do homem do campo. Ok, André, obrigada. Foi um prazer conversar com você aqui na Assembleia do Campo. E com certeza você vai voltar aqui para trazer mais boas notícias para a gente, né? Com certeza. Esperamos que sim. Você também, obrigada pela companhia. E hoje a Assembleia do Campo falou sobre o uso da lama abrasiva originada das indústrias de rochas ornamentais como fertilizante agrícola. Nosso convidado foi André Guarsoni, que é pesquisador do INCAPER e responsável por este estudo. Continue acompanhando a nossa programação TV Assembleia, Canal Cidadão.